pastor Saulo, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, Pai de glória, em nome do seu Filho amado Jesus, aqui está o teu servo, pastor Saulo, Senhor. Em nome do seu Filho amado, obrigado pela vida dele, pela vida da sua família, Pai. São bênçãos para as nossas vidas. Pai, neste momento, abençoe a palavra que o pastor Saulo, Senhor, vai nos transmitir hoje, Pai. A palavra que o Senhor tem para nossas vidas através dele. Abençoa, Pai, pois é no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, pastor. Som. Aí vocês querem me fazer chorar, né? Quero agradecer aqui em nome de todos. E pior que é ó mesmo. Aleluia. Muito obrigado, viu? Quero também agradecer a todos que me felicitaram hoje via Facebook, via WhatsApp no grupo, né? Hoje é um dia feliz para mim e para o meu irmão gêmeos, né? Faz aniversário no mesmo dia que eu. Também quero, se ele estiver assistindo aí, um abração. Beijão, Thiago. Obrigado, meus irmãos, pela passagem aí da missão lá no México. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Soteriologia, doutrina da salvação, missão. É isso aí, né? Podia até o rumo aqui, mas bem. Vamos lá, vamos começar. Bom, mais uma vez, irmãos, é só para ver se na live não está muito alto o fundo. Tá bom? Tá. O tema, não sei se o Chiquinho consegue focar dali até aqui, né? Se bem que acho que vai estar aí com vocês, né? Na live. Tá lá. Beleza. Então, a soteriologia bíblica para o tempo da graça, né? Na primeira aula, nós demos uma introdução, falamos um pouquinho das três visões existentes, né? O pelagianismo, o calvinismo, o arminianismo. Falamos um pouquinho do que mais ou menos ali, cada grupo aí, cada entendimento de cada visão, né? Temos hoje, então, a segunda lição sobre o tema, sobre o título, né? Os principais textos de apoio de cada visão e suas refutações, parte 1. Tá aí. Lembrando mais uma vez, se você que está nos assistindo aí pela internet ou irá nos assistir futuramente, se tiver interesse na apostila, basta entrar em contato aí na live embaixo, tem aí os contatos, né, da igreja. E você pode estar solicitando, nós enviaremos via PDF, tá ok? Texto base, 2 Pedro 3,18, nos diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então vamos lá. No estudo passado, conhecemos quais são os segmentos aí, né? Soteriológicos. Conhecemos o significado também da palavra soteriologia, que é estudo da salvação, né? Então conhecemos aí os segmentos soteriológicos existentes e basicamente é o que cada um crê. Hoje falaremos das bases bíblicas em que cada uma dessas visões soteriológicas se apoiam
e como são refutáveis ou como podem ser desmentidas ou desmentidos, né, tais apoio. Vamos começar. Então, lembrando, como eu disse na aula passada, todas as visões aí contêm verdades bíblicas, certo? Porém, muitas vezes o direcionamento dado a ela que está errado. E alguns outros pontos não tem nada a ver com a Bíblia, simplesmente o cara errou mesmo, pisou na bola. Mas hoje nós vamos começar a tratar aqueles que são refutáveis à luz da palavra de Deus, tá bom? Então não vamos falar todos, acho que hoje nós vamos falar um pouquinho de cada um. Nós vamos falar um pouquinho do pelagianismo e um pouquinho do calvinismo. Tá ok? Então vamos lá. Pelagianos, né? Ou pelagianismo. Como nós vimos na aula passada, o pelagianismo ou os pelagianos, eles vêm da palavra do criador, que era um monge chamado Pelágio da Bretanha, né? E ele se apropriava, né? Como nós falamos na aula passada, esse pensamento se apoiava em salvação pelas obras, né? Então ele tinha alguns apoios bíblicos em que ele apoiava a sua visão, e um desses textos é 1 Coríntios 9, 27, né? Que está aqui. Mateus 25, 24 a 40, Tiago 2, 17 a 18. Está aí aparecendo para você aí também. O primeiro texto, 1 Coríntios 9, 27, diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Bom, caiu aqui, peraí. Como eu falei na aula passada, esse texto apoiava o seguinte pensamento do pelagianismo. Pelágio acreditava no alto flagelo. Foi o que nós falamos na introdução, né, da aula passada. E ele se apoiava nesse texto, quando Paulo dizia, subjugo meu corpo, né? Então Pelágio acreditava que aqui Paulo se autoflagelava, se autobatia. Só que o texto não está se referindo a isso, certo? Aqui subjugo o meu corpo é trazer o corpo debaixo de juízo, de um jugo, né? Na verdade, de um jugo, não de um juízo. Jesus vai dizer em Mateus: tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim. É aquela canga, né? Então o que Paulo está falando, ele levava o corpo dele à obediência. Paulo está declarando aqui que ele era ser humano como eu e como você. Que ele sentia os mesmos desejos que eu e você. Que ele estava... Tá dando para escutar aí bem? Na live tá bem? Que ele também tinha as mesmas tendências ao pecado que eu e você. Só que o que ele fazia? Ele subjugava o seu corpo, não com flagelos, com chicote, né? Ele dizia, eu reduzo ele à servidão, ou seja, à escravidão. Ele tem que obedecer ao quê? A palavra de Deus. E a ideia que ele dá aqui, quando ele diz assim, ó, para que pregando eu aos outros, ou seja, aquilo que eu prego é aquilo que eu devo viver, então é aquilo que eu vou fazer. Paulo conseguia ser 100%? Não, porque em Coríntios também ele vai dizer,
Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que quero fazer, não consigo. Mas o mal que abomino, estou de contínuo fazendo. 100%? Ninguém vai ser. Mas Paulo não se autoflagelava. E é isso que o texto está querendo dizer. É a sua luta, como eu coloquei aqui. O apóstolo Paulo, no finalzinho aí, não está a ensinar o autoflagelo, mas sim a batalha espiritual diária contra o pecado. Era uma batalha contínua. Que eu e você também travamos. E Paulo também travava. E nós vamos continuar travando. Se eu e você queremos honrar o nome ou o título de cristão, quem é que chama cristiano? Alguém chama cristiano aqui? Não, né? Alguém conhece algum cristiano? Conhece? Então, é da onde vem a palavra cristão, do grego cristiano. O sufixo ano no grego tem a mesma função da nossa. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu sou paraibano, o que eu estou dizendo? Que eu sou da? O sufixo ano indica que eu pertenço a algo, a um local, a alguém. Então a palavra cristiano indica aquele que pertence a Cristo. Foi daí que traduziram cristiano, cristão. Se eu quero honrar esse nome, esse título, eu preciso lutar contra o pecado. Eu preciso combater contra o pecado. E é isso que Paulo está ensinando aqui. E não eu ficar num quarto escuro. Não. Isso é pagão. Isso aí quem fazia os sacerdotes e as sacerdotisas de Astarate, né? Que é Semiramis, é que nós falamos aí. É Baal, que é Nirode, né? E assim por diante. Nós falamos no estudo de seitas e heresias, né? Que nós trouxemos aqui. Vamos lá. O segundo texto, então, nesse texto ele apoiava o autoflagelo como monge. Os demais textos é sobre a salvação estar apoiada em boas obras. Então, Mateus 25, capítulo 25, do verso 24 a 40, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste, né? Enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos a beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olhando assim, né? Como dizem, a grosso modo, né? Então aqui Pelágio apoiava a sua fé, a sua salvação em boas obras, né? Então o homem é salvo através das boas obras. E o texto de Tiago, capítulo 2, versos 17 e 18, onde Tiago dizia assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei com as obras, mas eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Na aula passada, quem estava aqui vai lembrar que eu disse que muito do que foi produzido no passado baseava-se também no pouco que eles tinham em mãos. Certo? Hoje nós não temos desculpa. Eles nós podemos até relevar. Mas nenhum cristão moderno hoje tem desculpa de cair nesse tipo de heresia. Por quê? Você tem um compêndio completo, Bíblias com estudos, você tem internet, né? Então, você tem inúmeros materiais em qualquer livraria. Você vai aqui na livraria da nossa irmã Linoca, tem livros. Em qualquer parte do mundo tem livraria com livros. Então, é complicado nós nos apegarmos a coisas que, né? O que esses textos estão... Falhou? Se falhar, os irmãos me avisam. Nesses dois textos, o pelagianismo encontra apoio para o homem se salvar mediante as boas obras. Porém, nesses textos, nada falam sobre a salvação pelas obras, mas sim que as obras são a comprovação da fé. Por exemplo, o texto de Mateus que nós lemos primeiro aí, o capítulo 25, os versos de 24 a 40, aqui realmente é como se estivesse evidenciando as boas obras, sim ou não? Jesus evidenciou as boas obras daqueles homens, sim ou não? Mas Jesus queria enfatizar que eles foram salvos por isso? Não. Jesus só estava querendo ensinar que de fato, quem crê, age como diz que crê. Né? E é exatamente isso que Pelágio não entendeu e está bem explícito em Tiago, embora ele usava esse texto para dizer que estava falando que somos salvos pelas obras, mas Tiago está deixando bem claro, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras, porque a fé sem obras é morta. É isso que ele está dizendo, né? Mas em Mateus 7, verso 22 a 33, né? Jesus vai... É uma passagem que Jesus vai estar... Tá aqui? É esse aí? Muitos anos de... Isso aqui, ó. Está aí parecendo para você, ó. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Profetizar é uma boa obra ou é uma má obra? Uma boa obra. Porque aqui não é lograr mal. Porque tem uma... você está profetizando coisa má. Não, ninguém profetiza coisa má. Aí você está agorando, você está amaldiçoando. Profecia é coisa boa. Certo? Não profetizamos o seu nome. E já imaginou então eu aqui? Eu quero que você morra em nome de Jesus. Não tem nem lógica, né? Aí isso aí... Então profetizamos é uma coisa boa. E em teu nome não expelimos demônios. O que aconteceu com aqueles 7 filhos de sacerdotes Cefas? Quando eles viram que os lenços de Paulo curava, que roupas de Paulo expulsava demônio, aí eles falaram, não, então os 7 filhos dele vão fazer igual. Nem conhecia o Jesus a quem Paulo pregava. Não sabia nem quem era. Chegou num processo, eu mando você embora no nome de Jesus a quem Paulo prega. Ué? O que aconteceu com eles? O demônio só virou para eles e falou assim, ó, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vós quem são? Deu uma surra, que
palavra diz que eles saíram fugindo, correndo, quase que já nus, e todos feridos. Não expelimos demônios no teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui no grego, adquia, aliás, anomia, sem lei. Você pode traduzir isso aqui, desobediência à palavra, às vontades de Deus, às ordens de Deus. Iniquidade. Você pode fazer boas obras, mas se não for pelo motivo certo, não adianta nada. Agora, Tiago, ele vai explicar. Vamos pôr o texto de Tiago aí. Tiago vai nos ajudar a elucidar essa questão. Olha só. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Você sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? Que muitas pessoas confundem sentimento de fé com fé. Você tem aquele sentimento de fé. Nossa, eu creio. Em outras palavras, eu acho que eu creio, né? Pode colocar assim. Eu creio. Mas é só um sentimento. Porque a fé verdadeira leva a atitudes. Se você diz que crê, mas não tem atitudes, é só um sentimento de fé, não é fé. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados, nossos irmãos missionários acabaram de falar da necessidade que eles têm na missão, do quanto eles precisam. Qual é a fé que nós estamos produzindo? É a ponto de acudir esses irmãos necessitados lá fora? De acudir os nossos irmãos necessitados aqui mesmo no Brasil, em Hortolândia? Ou é aquela fé, bom, cada um por si, Deus por todos? Isso é só um sentimento de fé. Necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim, fé falhou. Acho que eu vou pegar o outro microfone, pode ser? Eu vou pegar aqui, nós já vê, pode ir continuando? Tá indo? Eu vou deixar ele aqui na... Aí vocês deixam no jeito qualquer coisa. Qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É só um sentimento. Mas se alguém... Mas alguém dirá: tu tens a fé, eu tenho as obras. O que Pelágio dizia? Eu tenho as obras. Eu sou salvo pelas obras. Então ele vai assim: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Tem outro texto ou não? Tem outro slide? Ah, já foi. Faze bem. Até os demônios. Os demônios creem? E por que eles não são salvos? Você sabe a origem da palavra fé?
Sim ou não? Então vamos lá. Talvez alguns universitários aqui já ouviram essa palavra. Epistem, de epistemia. Alguém já ouviu? Não? Então vamos lá. A palavra pistos, no grego, da qual é traduzido a palavra fé, ela é uma variante da palavra epistem, que é traduzida do grego para o português como ciência. Que é aquilo que você consegue investigar e comprovar. É daí que vem a palavra fé. Não é algo tipo assim, eu vou depositar minha fé aí, vai que, né? Vai que é. Não é algo que você comprova. Por isso que Hebreus vai dizer, no capítulo 6, Hebreus 6, 1. Não, 11, 1. 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que ainda não. Entendeu? Isso é fé. É comprovação. Os demônios então conhecem que Deus existe? Lógico. Caíram de lá. Ninguém tem mais fé que eles. Mas e o que ele fez com a fé deles? Preferiram se rebelar. Então tá aqui, ó. Os demônios creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, Abraão creu que Deus podia suscitar filho a ele? Creu. E quando Deus lhe pediu o único filho? Hebreus vai dizer que Abraão creu. Você sabe por que Abraão foi até o final? Porque Abraão cria, ele tinha certeza, ele tinha convicção que mesmo que o cutelo chegasse a picar o filho dele em 1000 pedacinhos, Deus era poderoso para juntar todos os pedaços e trazer o filho à vida novamente. Por isso ele não temeu. No caminho, pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. Olha a fé de Abraão. Deus vai preparar o cordeiro para ele. Quando eles pararam no pé do monte, falaram: vocês ficam aqui. Eu e o menino somente vamos lá adorar e logo voltaremos. Ele não disse logo voltarei. Porque ele tinha certeza que ele ia voltar junto com seu filho. Isso é fé. A fé dele fez com que ele agisse. Eu vou levar meu filho, eu vou sacrificar meu filho, mas Deus vai o ressuscitar e eu vou descer com ele. Por isso ele foi justificado, por isso ele foi justificado pela fé. Diz, creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Fé tem que produzir obra em nós. Não nos pode deixar inoperante. Fica claro que as obras é o que certifica que verdadeiramente cremos. Paulo, repetindo o salmista, vai dizer: tendo, porém, o mesmo Espírito como está escrito, eu criei, por isso é que falei.
Também nós cremos, por isso falamos. Não adianta crer e não falar. E a mesma regra se aplica às obras. Como eu posso dizer, aquenta-te e farta-te, mas eu não vou dar porque vai que vai faltar para mim. Ô, que vem essa? Se você crê que Deus vai suprir a necessidade dele, ele não vai suprir a sua também, não? É isso que Tiago estava ensinando. Então aqui, isso também pode ser usado para comparar a fé e obra. Se a regra é creio e devo falar, logo também devo agir conforme creio. E se eu digo que creio, mas não ando em boas obras, estou mentindo. Pois, se eu creio, devo agir de acordo com a fé que professo. Outros textos que comprovam isso, olha, Mateus 5,16. Assim brilhe, Jesus depois de falar assim, vós sois o quê? A luz e o sal da terra. Aí ele vai falar assim, não se esconde uma cidade edificada lá no alto do monte. Tem como? Se fosse do outro lado do monte, você não viria. Mas ela em cima do monte, tem como você não ver? Você estando embaixo? Também não se acende uma lâmpada e coloca uma vasilha em cima. E aí ele vai dizer, assim brilhe também a vossa diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora Jesus está falando assim, vamos fazer boas obras. É isso que Jesus está falando? É? Não. O que Jesus está falando assim, não é para você sair anunciando, vem cá que eu vou distribuir um alimento aqui para um pobre, miserável. Vem ver. É isso que ele está falando? Não. É o que os nossos irmãos missionários estão fazendo lá. Ao ponto de, mesmo que você não chame a atenção, você vai chamar a atenção, que todos vão ver a boa obra que você está praticando, eles vão ver Cristo em você. É isso que está falando aqui. Se eu não estou tendo boas obras, então a minha luz não está brilhando. Outro texto, Efésios 2:10. Pois somos feituras suas, criados em... Você foi criado em Cristo Jesus a partir da fé. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O verso anterior fala assim, não de obras. Vamos lá para o 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder chegar no céu. Senhor, você lembra quantos aviãozinhos eu distribuía lá no meu programa de televisão? Então eu tenho o direito de estar aqui. Senhor, entra lá no meu Instagram, no meu Facebook, veja quantas obras eu fiz, eu tirava foto, selfie. Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Boa obra, como o pastor já falou várias vezes aqui, o pastor Marcelo, nossas obras são, e a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a minha obra, a sua obra vão testificar ao mundo que de fato cremos. Logo, o erro da interpretação pelagiana está em deduzir que as obras é a base para a salvação do homem, quando na verdade é simplesmente a comprovação da fé. Calvinismo. Reloginho é apressado.
calvinismo aqui. O calvinismo se apoia em alguns textos polêmicos, porém simples de se entender. Não usaremos esta sessão para colocar todos os textos, mas vamos para os que são necessários agora. O primeiro aí é Efésios 1, versos 4 e 5. Eita, que Calvino agora vai pular da cova. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. No sistema calvinista eles costumam ler assim, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O resto não interessa. Nos predestinou para filhos de adoção. E o resto também não interessa. Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Bom, vamos lá. Nesse texto, a soteriologia calvinista lança a base da doutrina soteriológica da eleição incondicional. Perceberemos que o texto trata, com uma análise mais profunda, né? Perceberemos que o texto não trata desse tipo de eleição. Se trata de uma interpretação equivocada. Com a análise que faremos agora, será possível entender 3 coisas importantes sobre este texto. Primeiro, do verso 3 ao verso 12 do capítulo 1 de Efésios, Paulo está enfatizando o modo soteriológico que Deus usou para com os judeus. Muitas vezes nós lemos Efésios, começamos a ler Efésios 1 e já achamos, Deus está falando para todos. Não. Você vai perceber isso a partir do verso 11, 12, e aí no 13 fica a prova que ele se volta para os gentios. Mas vamos lá. Olha o que diz o verso 11 e 12. Nele quem? Em Jesus. Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Os gentios esperavam por Cristo? Os gentios nem sabiam que Jesus ia nascer. Os gentios nem tinham noção. Quem é que esperava primeiro por Cristo? Os judeus. Eles esperavam. Por quê? Porque eles tinham inúmeras profecias, é o que nós colocamos aí, né? Quando Paulo diz, nós os que primeiros esperamos em Cristo, de quem ele estaria falando, senão dos judeus? Pois os gentios não esperavam por Jesus, nem sequer sabiam da possível existência de alguém chamado Jesus. Como poderiam esperar por alguém que não tinham sequer conhecimento? Olha o que Paulo fala em Romanos 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Antes de Cristo morrer e os apóstolos pregar, alguém tinha pregado para eles? Então como eles podiam crer naqueles que nada ouviram? Então como eles poderiam esperar? Como nós poderíamos esperar se não sabíamos de nada? Então de Efésios 1, do 1 até o 12... Paulo está tratando da soteriologia judaica. Outra coisa, a segunda coisa aí. Os gentios nunca ouviram nada, então... os gentios nunca ouviram nada a respeito do Messias, por isso não podiam esperar por ele. Os judeus, muito pelo contrário, já o esperavam por conta das inúmeras profecias que eles tinham em mãos. Por isso Paulo diz, nós os que... faltou aqui deu uma comidinha aí, mas... Nós os que primeiro esperamos em Cristo. E para comprovar tudo isso, note que Paulo só vai se dirigir aos gentios
a partir do verso número 3, olha o que Paulo fala. Agora Paulo depois fala assim: nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós quem? Os gentios lá de Éfeso, e nós estais, em quem também vós, gentios, estais, depois que foste eleito, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele quem? Em Cristo, também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aí, note que o modo com que os gentios passaram a fazer parte da salvação não foi pela eleição, mas depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, né, em Cristo, também crido, né, no decorrer deste estudo, essa questão se tornará então mais clara aí para todos. Eu não vou me aprofundar aí, mas porque senão eu vou entrar nas lições seguintes, principalmente na última. A segunda coisa, Paulo está escrevendo para cristãos salvos. Portanto, a eleição não era para salvá-los, pois eles já o eram, mas para outro objetivo que trataremos, né, no próximo ponto aí, daqui a pouco. Mas como posso provar que essa eleição era para salvos e não para salvar? Perceba que Paulo vai dizer, volta lá o texto de Efésios 1, 4. Paulo, volta lá para mim, consegue voltar? Isso, esse aí, ó. Também nos elegeu. Quem é esse nele aqui? Quem? Jesus? Então eu sou eleito, os judeus foram eleitos em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo nova, então já é salvo? Já eram salvos. Então para que eles foram eleitos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele como consequência de uma pessoa salva, ela é predestinada para filho de adoção. É quando você vai adotar um filho, é assim, ó, pum, eu gostei, já é meu filho, já levo para cá, é assim? Tem o processo, não tem? O processo é a nossa vida aqui, ó. Quando vai se consumar a adoção? Quando o juiz lavra lá, né? Que vai se dar onde? Nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, quando tudo se findar, será lavrada a adoção de filho. Já podemos nos considerar? Sim, claro. Por quê? Porque ele garante. O que o texto do verso 13 diz? Foste selados. Você já pode se considerar filho de Deus? Sim. Mas de fato será concretizado lá. É isso que ele está dizendo. Aqui a palavra predestinado, não existe a palavra predestinado na Bíblia. Isso é uma tradução calvinista. Certo? Como assim, pastor? Então que palavra que é? Pré-demarcado é a palavra correta. A palavra que traduz aí predestinação é pró-orizo. Pró é o nosso pré, antes, de antemão. E orizo é de onde nós tiramos a palavra horizonte. O que te lembra horizonte? Destino? Não. Era usada para demarcação de terra, essa palavra. Então, nós somos pré-demarcados. Como assim pré-demarcados? O 14 explicou. Foste fomos pré-demarcados também. Entendeu? Por quê? Porque vai se concretizar lá. Mas já estamos pré-demarcados para isso. Por isso já podemos nos considerar filhos
de Deus. Terceira coisa que precisamos entender sobre esse texto é o porquê desta eleição. E a altura, você já deve estar perguntando, né? Então, é para que fôssemos, eu já até adiantei, santos e irrepreensíveis no amor. Você sabia que você, a partir do momento que nós passamos a salvação, nós gentios, também participamos dessa eleição? Ou você acha que é só o judeu que tem que ser santo e irrepreensível no amor? O nosso amor tem que ser irrepreensível diante de Deus. Será que Deus, quando encontrar com nós, você dizia que amava, mas olha, você estava parecendo de mocó. Irrepreensíveis. Você é um eleito para isso. E se você não viver esse propósito, fica difícil. Bom, outro texto aqui não vai dar. Eu vou aqui só dar uma pincelada nesse último texto, que é Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. Quem é os que dantes conheceu? Quem é este? Aí a soteriologia calvinista vai dizer, todos os eleitos que Deus escolheu. Não, é os judeus. Muda para o próximo texto e depois você volta para esse. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos 11, 1 e 2. Pergunto, pois, é Deus porventura rejeitado seu povo? Quem é esse povo? De modo nenhum, porque eu também sou o quê? Israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então não é nada de que, como alguns vão dizer, nós somos o Israel de Deus. A igreja é o novo Israel de Deus. Para de conversa fiada. Não existe isso. Aqui Paulo está falando dos judeus. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão. Agora volta para o texto anterior. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para ser salvo? Não, já era. Para serem conforme a imagem de seu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que também, os que predestinou, predemarcou, aqui é a mesma palavra, proorizo. A esses também chamou. Para quê? Pregar o evangelho, para viver a vida cristã. Ele não disse assim para Levi, vem e segue-me. O que ele fez? Ele chamou. E a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É isso que ele está dizendo. Soteriologia judaica. Na última lição vocês vão compreender melhor. Certo? Então vamos lá. Então, essa soteriologia, pode pôr o próximo texto, que aí nós vamos concluir. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, quando insta perante Deus contra Israel, dizendo, né? Então, só vou ler o último aqui, ó. Paulo explica quem é o povo a quem Deus de antemão conheceu. No contexto está bem claro que Paulo está falando dos judeus e de mais ninguém. Mas se restar alguma dúvida, e aqui eu quero lançar esse desafio a vocês, leiam, mas não é assim, ó, hoje eu leio um capítulo, amanhã eu leio outro. Leiam o livro de Romanos, do 1 ao 16, de uma vez. Todos os capítulos de Romanos, de uma só vez. Eu fiz isso para me começar a compreender o que Paulo estava querendo falar. Eu li isso pelo menos 6 vezes. Do 1 ao 16, de uma vez, sem parar. E aí você vai perceber o quê? Que do capítulo 2 até o capítulo 12, Paulo está muito mais se dirigindo a judeus, aos cristãos judeus da igreja de Roma,
do que os próprios cristãos gentios de Roma. Por aí você vê quem estava dando mais trabalho na igreja. Porque eles se julgavam superiores. E você vai ver muito isso, principalmente no capítulo 2, capítulo 3. E aí Paulo é obrigado, ó. Aí no 14, se eu não me engano também, que Paulo fala assim, ó, vamos crer que de tudo pode se comer. O que é débil, crê que só pode comer legumes. Quem aqui que só podia comer legumes? Os judeus. Não, isso é carne de porco, não pode comer. Ai, não... E Paulo vai chamar eles de débil. O débil só come legumes. Então você vai ver isso aí. Paulo está chamando muito mais a atenção dos cristãos judeus que habitavam ali, que congregavam ali, do que dos gentios. Bom, concluindo aqui. Temos outros textos para explanar, mas para que não... Já ficou longo, né? Para não fique muito extenso, o faremos no próximo estudo, no qual também abrangeremos o arminianismo. Teremos mais 2 textos, né, principais. E na última lição nós vamos pegar aqueles mais emblemáticos ainda. Tá? Que é João 6. No qual também... Não perca a próxima aula. E um ótimo estudo da palavra. E que possamos crescer juntos até o próximo estudo. Amém? Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Deu? No próximo estudo, nós vamos então falar isso aí. E quando chegarmos na última lição, o negócio vai ficar mais claro do que a água límpida. Amém? Senhor, obrigado pelo estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Senhor, se porventura ficou alguma dúvida, tanto dos irmãos presenciais como dos irmãos que estão pela internet, que o teu Espírito Santo ajude, ó Deus, a compreender. Complete, ó Pai, e venha nos trazer, ó Deus, o entendimento da tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por esse dia tão maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Emerson, pastor.